Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garipeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui comparecemos para esse nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Uma oportunidade de nos reunirmos em uma só vibração, no desejo ardente de compreender os ensinamentos do Cristo, para que tenhamos forças para lutar em busca da nossa reforma íntima. O Evangelho, como todos nós sabemos, é um mecanismo de levarmos aos nossos lares, aos nossos corações, harmonia, luz, fortalecimento. Não esqueçamos, convém lembrar, do recipiente com a água que será fluidificada pelas guias espirituais durante o nosso estudo. Então, vamos nos harmonizar, começando com a leitura preparatória do livro Via de Luz, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 165. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus. É o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino, ou seja, Jesus. Fê-lo nascer na manjedoura singela, deu-lhe trabalho construtivo na infância, conferiu-lhe deveres pesados na preparação, com prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe vida frugal e simples. Não lhe permitiu estacionamento em alegrias artificiais. Conduziu-o ao serviço ativo no bem de todos. Inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados. Enviou-o ao círculo de pecadores contumazes. Induziu-o a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim um clima abençoado para a salvação de muitos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E, ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob a perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo do sacrifício pessoal, como garantia de felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino, e nesse padrão podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. Nessa mensagem de Emmanuel, ao analisar as palavras de Jesus registradas pelo apóstolo João, ele quer assim nos ensinar que a vida de iluminação, o processo evolutivo se faz a partir de muitos sacrifícios. Até mesmo Jesus passou por esse sacrifício não porque tivesse algo a expiar, mas era a exemplificação, mostrar os sacrifícios que a pessoa passa aqui pela trajetória terrena, até mesmo os seus missionários, os missionários que ele prometeu enviar para dar continuidade à sua obra.
façamos, meus amigos, agora a nossa prece inicial, elevando os nossos corações, a nossa mente ao alto. Jesus, Mestre amado e amigo de todas as horas, abençoa-nos nesse momento em que desejamos, em que nos preparamos para o estudo do vosso Evangelho de luz. Que o estudo, que as reflexões aqui realizadas possam tocar o nosso coração a nos impulsionar à transformação íntima. E assim, amparados e protegidos, com a vossa permissão, damos início ao estudo, às reflexões de hoje. Fica conosco Jesus agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós vamos hoje dar início ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo que se refere ao tema haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, Allan Kardec, ele estruturou, elaborou esse capítulo a partir de uma passagem evangélica. E ele dá o título ao item, hoje iniciando o nosso estudo do capítulo 21, conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas taças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. O registro de Lucas, capítulo 6, versículo de 43 a 45. E prosseguindo nós temos: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Reconhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas dos espinheiros ou figos nas taças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Isso registra de Mateus, no capítulo 7, versículo de 15 a 20. Então, meus amigos, como podemos ver, Jesus faz uma comparação entre a árvore e a criatura humana, certo? Mas o que é que podemos, então, analisar nessa passagem evangélica? Nós destacamos algumas frases do Cristo, quando ele diz: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Então, nas análises dos estudiosos, essas palavras, elas nos lembram que a árvore, ela é sustentada por leis que regem o reino vegetal. E todos nós, seres humanos, seres espirituais em evolução,
somos regidos por leis específicas. Leis específicas e assim guiados pela razão, somos regidos por essas leis que asseguram a nossa faculdade de viver como seres imortais, como espíritos imortais. Então, o reino vegetal tem suas leis próprias, né? É um reino que é sustentado por leis próprias, assim como nós temos as leis específicas que nos regem e nos orientam, que nos sustentam. Então, tem essa primeira análise. E nós contamos também com recursos numerosos para que possamos dar a vida, para que possamos ofertar a vida, a nossa participação, participarmos do grande edifício da criação. Tanto quanto a árvore pode e deve crescer, frutificar, produzir de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua qualificação. Ou seja, nós contamos com recursos inestimáveis para que a gente possa participar, contribuir com a nossa cota na construção do edifício da criação. Da mesma forma que a árvore, ela, dentro do seu reino, está para crescer e frutificar, produzir frutos, lógico, de acordo com a sua espécie e a qualificação para a qual foi criada. Então, destinando-se esse ensinamento de Jesus mais diretamente ao Espírito, essa colocação ele se torna com um sentido muito mais amplo, muito mais profundo. A árvore, como doadora de frutos, oxigênio e sombra, é o símbolo, sem dúvida, da caminhada do Espírito, da jornada do Espírito. O que dimana do Espírito, que são os seus pensamentos, que são as suas palavras, os seus atos, a qualidade, a qualificação, ela estará sempre ligada ao sentimento, à qualidade do sentimento e das propostas que o Espírito traz no íntimo da sua vida mental. Ou quer dizer, a árvore tem as suas qualificações, que era para dar fruto, oxigênio, sombra, e o Espírito vai dar o quê? Quais são os frutos do Espírito? São exatamente seus pensamentos, as palavras, as suas obras. E a qualidade vai depender do sentimento que traz. O sentimento que plasma o pensamento e vai resultar nas obras, nas ações cotidianas. E Jesus, prosseguindo, ele diz: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Cada árvore tem as suas características, assim como cada espírito possui valores. Valores que vão se aperfeiçoando sempre gradativamente. Mas esse processo ele pode ser agilizado através da boa vontade, do trabalho e da perseverança. A boa árvore é sempre um repositário de valores positivos, assim como a criatura boa, a criatura do bem, é um repositário de valores positivos. E esses valores positivos, eles normalmente são mais aguçados diante de uma situação inesperada, né? Quando nós não temos tempo de agir conforme o nosso discernimento. Então a gente reage, é uma expressão automática, espontânea. É aí quando nós realmente demonstramos qual o sentimento verdadeiro que trazemos. Porque quando a gente vai agir, a gente pensa: não, eu vou agir de conforme o que eu venho lendo, o que eu venho estudando.
Momento em que eu deveria ter paciência e tolerância, mas não deu tempo de pensar para agir. Então vem a reação, vem o ímpeto, e a gente vai reagir conforme o que predomina de sentimento no nosso ser interior. E Jesus nos diz: pois não se colhe fruto dos espinheiros. Aqui Jesus se refere, como de outras vezes, ele sempre gostava de fazer referência à figueira e à parreira, que são frutos que têm uma particularidade: não florescem, quer dizer, não dão flores, né? Embora as flores elas tenham a sua função no cenário evolutivo, sempre com o seu aroma, com a sua beleza, com a sua essência, evidenciando a sabedoria e a perfeição de Deus, em última análise, nós poderíamos dizer que não passa de um simples ornamento, principalmente se compararmos com o fruto, porque o fruto alimenta. Lógico, diante os dois, o fruto vai preponderar pela sua função alimentar. Então, ante a necessidade do atendimento à fome física ou espiritual, é necessário que a gente aprenda a discernir entre o essencial e o acessório. O que é essencial? O que é que pode ser dispensado? Então, é um ensinamento que está aqui nas entrelinhas, certo? Espiritualmente compreendido, por expressar simples componente exterior, quer dizer, o ornamento, sem qualquer perspectiva de mudança estrutural da criatura, ou seja, sem nenhuma mudança estrutural do espírito. Então, espiritualmente compreendido, né? A gente sabe que é obra divina, que traz beleza, traz perfume, traz essência, mas o que é essencial quando se compara à árvore que fornece o fruto para alimentação? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não devemos nos deter na aparência, nos deter nas ilusões que os ornamentos, os acessórios nos trazem. Necessário ver a essência da vida. Então, ele também diz, Jesus, nessa passagem: nem se cortam cachos de uma uva de sob saças, ou seja, espinheiro, arbusto. Embora tenha assim, a sua função, as saças, os espinheiros, que nada acontece por acaso, tudo é criação de Deus, isso faz parte do processo evolutivo. A sarça não ocupará o lugar da videira, que é uma planta de produção peculiar, e nos indica simbolicamente, essas palavras do Cristo, todo o processo, toda a mecânica na renovação do Espírito com Jesus, certo? Então, frutas, boas obras, não se vai esperar de quem é uma pessoa, vamos assim dizer, espinheiro, uma pessoa que está ainda no estágio evolutivo, ligado às paixões terrenas, às viciações, aos maus hábitos, né? Então ele diz, não se pode, quer dizer, assim como você não vai encontrar, nós não vamos encontrar uvas sobre as sarças, nós não vamos encontrar bons frutos de pessoas que estão ainda no patamar evolutivo característico pelos sentimentos malévolos, vamos assim dizer. Ainda está com valores espirituais, né? São valores espirituais. A sua ótica espiritual ainda não foi desenvolvida em torno dos ensinamentos da vida maior. E Jesus também nos diz: o homem bom tira as boas coisas do tesouro do seu coração,
e o mal, tira as más do mau coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mais uma vez, Jesus ressalta o sentimento. O sentimento que nós trazemos, que nós já temos desenvolvido, ou estamos ainda a desenvolver, porque temos muito ainda o que aprender. Então, o sentimento é o que vai nos conduzir ao pensamento e, consequentemente, às palavras. O coração está cheio e as palavras vão sair, vamos assim dizer, de acordo com o nosso sentimento, o nosso padrão vibratório, como normalmente a gente diz. Então, uma pessoa de vibração ainda inferior, ainda girando em torno dos maus pendores, não vai ter palavras, não vai ter boas coisas a dizer, porque o tesouro do seu coração está impregnado desses sentimentos, né? Como a gente diz, de acordo com as orientações espirituais, o sentimento ele vai estar gerando pensamentos, palavras e ações, porque como Jesus nos faz essa advertência, né? Que o homem bom tira as boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Coração cheio de raiva, de rancor, sentimento de vingança, ódio, vai exatamente expressar, nós vamos expressar nas nossas palavras. E tudo depende, como a espiritualidade sempre está nos dizer, tudo depende do sentimento, porque cada um dá o que tem. Isso a todo momento, porque é uma lei natural, né? Cada um dá o que tem. E nós o que temos internamente, né? Isso é importante dizer, o que nós trazemos dentro de nós. O que sentimos reflete sempre nas nossas vibrações, da forma como nós nos envolvemos nos fatos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, gestos, ações. E isso tudo, não só as pessoas encarnadas, né, quer dizer, os espíritos encarnados registram, como também os espíritos desencarnados que vão registrar e vai se estabelecer a sintonia. Nós vamos sintonizar com os seres, sejam encarnados ou desencarnados, de acordo com o nosso padrão vibratório. Então, meus amigos, que essas reflexões nos conduzam a pensar na qualidade dos frutos que estamos a oferecer à vida. Que sentimentos nós já adquirimos, sentimentos que estão a resultar nas nossas ações. Será que são ações do bem? Será que os nossos frutos são bons? Qual qualidade? Fica, portanto, a reflexão desse ensinamento de Jesus, dessa comparação muito didática que ele fez entre a árvore e a criatura humana. Então, meus amigos, nesse clima harmonioso, vamos fazer as nossas vibrações. Pedir ao alto as suas bênçãos. Pensar em saúde, em esperança e paz, em harmonia, em fé. Senhor meu Deus Pai Criador, aqui, Senhor, estamos a rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes das grandes potências, rogando também pelo movimento espírita para que ele se fortaleça cada vez mais,
em torno do Evangelho do Cristo e dos postulados espíritas. Rogamos pela harmonia, pela paz, pelo entendimento nas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares. Pedimos também ao Pai por aqueles nossos irmãos que não sintonizam conosco, para que cheguemos ao entendimento, para que cheguemos à compreensão. Pedimos pela recuperação e saúde de todo aquele que está enfermo, familiares, parentes, amigos. Rogamos pelos nossos inimigos desencarnados, que eles aceitem o nosso perdão pelo mal que podemos ter feito, compreendendo que o sentimento de vingança prejudica principalmente a eles próprios. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, interceder junto a Deus Pai todo o amor por nós. Passamos alguns instantes de silêncio para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Recebei, Deus Pai, todo o amor, os nossos pedidos, as nossas rogativas, envolvendo a todos com a vossa compaixão e misericórdia. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Vindo a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.